Bom, legal, né? Vamos ver se grava. Tem esse vídeo aqui. O garoto quebra essa taça em poucos segundos. Né? Vamos analisar aqui. Try to break this wine glass by only my voice. Mom, look. Aí, quebrou. Vamos analisar esse áudio, né, na questão de frequência. Esse primeiro aqui é exatamente o áudio. Vou fechar os outros aqui. Então esse aqui é o áudio. Acho que dá para escutar aí, né? Pronto, tá um pouco mais baixo, mas esse é o áudio. Esse é o ponto exato que ele quebra a taça. Essas frequências aqui, elas são resultantes. Então eu busquei abrir aqui. Então quando a gente abre, por exemplo, vamos abrir aqui. Quando eu abro aqui, eu percebo que a frequência ela está mais ou menos nesse intervalo aqui, né? De topo a topo, né? Então a gente pega aqui mais ou menos a frequência, que é a mesma coisa aqui, certo? Então é 1 Hz. Então eu, com tentativa e erro, busquei essa frequência e essa daqui. São duas frequências aqui, tá? Para a gente criar a onda estacionária, que é a onda estacionária que quebra essa taça, não a ressonância em si, como é muito dito. Isso aqui é um pouco diferente do que a gente tem visto aí. Então, essas duas frequências aqui, elas têm a diferença de Hertz aqui. Por exemplo, se aqui eu tenho uma diferença em Hertz de 10 Hertz, picos de 10 Hertz, então aqui eu tenho 10 Hertz a menos do que aqui. Então, por exemplo, aqui eu tenho 530 Hz e aqui eu tenho 540 Hz. Então, 10 Hz a menos, que dá exatamente essa modulação que a gente chama de estacionária. Essa estacionária ela faz quebrar a taça. Esses nós que são provocados criam uma pressão e um alívio muito pesado, muito rápido, e isso leva o estresse da taça muito rápido. Então, todo o material pode ser exposto a duas frequências. E como encontrar essa frequência aqui, né? Essa diferença de 10 Hz, que é botada em uma das frequências para criar a estacionária, ela é medida e ela deve ser observada nesses intervalos aqui, por exemplo. Ó. A gente tem um intervalo aqui, ó, que começou a primeira demonstração de que existe um intervalo de estacionária. Esse intervalo deve ser respeitado e esse intervalo é inserido até se encontrar essa diferença aqui. Então isso aqui é a medida, 1 Hz, 2 Hz, 3 Hz, e assim a gente encontra. Então o que eu encontrei mais próximo aqui foi a que deu o resultado de 10, portanto 540 e 530. A diferença dá 10, então sim, seria aqui também da diferença de 10. Pois bem, depois que se encontra essa diferença, e essa diferença é uma harmônica da taça, é uma harmônica mais baixa da taça. E isso, quando essas condições são somadas, se encontra este resultado, ou melhor dizendo, este resultado. Esse daqui é o mesmo resultado deste, no entanto, apenas pegando tudo isso aqui junto, e isso aqui é o resultado. Então, podemos observar que isso ele se encaixa e ele modula todas os resultados, ele modula todas as frequências, então dá para entender que tem uma relação de tudo isso aqui entre si, que também forma isso, e a gente observa o colapso justamente no topo da onda. Ó. Quando começa o topo, ela estoura. Então aqui o topo, a onda aqui, essa daqui é o resultado, chegou no topo, ela estoura, ou um pouco antes do topo ela entra em colapso e rebenta a taça. Esse período aqui, tá certo, do começo até aqui, ele dá menos de 1,5 segundo. Então aqui ele dá 1,4 segundos que rompe-se a taça. Antes disso, nada importa. Antes disso, foi aquela paradinha que tem no vídeo. Então, por exemplo, a gente pega aqui aquela paradinha.
essa paradinha, quando ele começa de novo, ela rompe. Essa duração é de 1,4 segundos. Então, rompe muito rápido. Então, só para a gente ter uma ideia geral de como é que acontece. Então, o colapso acontece aqui, justamente aqui, no topo da subida da estacionária. Passou o nó, na próxima ela estoura. Ela não estourou aqui, porque faltou, aqui ó, podemos ver que tem um alto pico, mas não foi o suficiente. E depois ele quebrou justamente aqui. Ó. Então, se tivesse continuado, se tivesse aqui, por exemplo, o outro pico, subida, então aqui ele atrasou em meia fase, então, se o outro pico tivesse sido aqui, como foi, por exemplo, um pico aqui, um pico aqui, o outro pico fosse um pouquinho mais para cá e o outro pico aqui, na terceira ele teria quebrado. E esse intervalo aqui, veja só, seria muito pouco tempo. No entanto, ele só alcançou isso aqui na frente. Então aqui se entende um nó e aqui ele deu uma baixada. Aqui ele subiu de novo, aí ele entrou por um nó e aí quando ele subiu ele estourou. Então na terceira ele estoura. Qualquer taça pode ser quebrada dessa maneira. Então não precisa daqueles experimentos de uma frequência ressonante para quebrar, não. Precisa apenas criar uma estacionária. Criou uma estacionária, se quebra uma taça em poucos segundos. Se bem sintonizado, até menos que isso. Então isso é mostrar o poder da ampliação ressonância, né? Da ampliação de ressonância, quando se trabalha com a ampliação através de estacionária, criando o nó e o vazio, o vácuo. Isso é bem poderoso isso daí. Bom, é isso aí. Então, basicamente, bem interessante essa parada aí. Agora vamos ver como é que salva essa paradinha aqui.